Bom, vamos começar agora uma série de vídeos sobre a física das rotações. Esse é o primeiro, sobre a velocidade angular. Bom, em primeiro lugar, é interessante entender por que é preciso estudar o movimento circular. Coloquei aí 4 exemplos para mostrar que, embora numa primeira visão a gente pense que é incomum, mas na verdade o movimento circular é bastante comum. Essa figura aqui representa um modelo atômico, não muito realista, mas útil inclusive para simplificar o que é o átomo, e ele utiliza essa ideia do movimento circular. Essa foto da direita é uma simulação computacional sobre como seria um buraco negro absorvendo uma estrela, e o movimento circular também está muito presente na rotação do próprio buraco negro e em outros fenômenos aí. Essa figura aqui de baixo, né, representa um avião e a rotação que acontece no motor, que é o que impulsiona o avião para frente. E aqui embaixo do lado direito, um brinquedo de um parque de diversões que tem uma combinação de 3 rotações diferentes que gera esse efeito maluco e que é super interessante aí para o brinquedo. Bom, mas para entender fisicamente como funciona a rotação, a primeira ideia é a ideia de velocidade angular. Então, se a gente imaginar uma partícula representada aí por essa bolinha vermelha, desenvolvendo um movimento circular, ele é circular, mas a gente está vendo meio assim na diagonal, aí ele parece meio elíptico, né? Ele vai ter uma trajetória que vai ser um círculo, que como a gente está vendo assim meio na diagonal, vai parecer uma elipse. Então o primeiro elemento da rotação é essa trajetória, que é um círculo. Esse círculo ele tem um centro e essa rotação acontece em torno desse centro. Esse centro vai passar por uma reta. Então a rotação ela vai ser sempre perpendicular a essa reta. Essa reta a gente chama de eixo de rotação, né? Que aí você tem que imaginar que quando a bolinha passa lá por trás, ela está passando por trás desse eixo e pela frente aqui desse eixo o tempo todo, né? Bom, isso é um exemplo de uma rotação de uma partícula, em que a partícula não está passando pelo eixo de rotação mesmo, ela está sempre a uma distância constante desse eixo. Aqui do lado esquerdo a gente vê um corpo rígido. Corpo rígido é um corpo que não pode ser deformado, né? Então nós vamos estudar aqui a rotação de uma partícula e a rotação de um corpo rígido, certo? Um corpo rígido ele pode rotacionar em relação a vários eixos, né? Aqui eu coloquei essa rotação, que a gente percebe que ele não está rotacionando em relação ao eixo vertical, na verdade é um eixo que está aí na diagonal. E isso é para ilustrar o fato de que a gente estudando, a gente geralmente coloca um eixo vertical, mas o que significa isso? Não significa nada, é só um desenho. Então esse eixo pode estar em qualquer posição, né? Bom, a primeira ideia matemática relacionada a como a gente pode medir esses movimentos de rotação e trabalhar com eles é a ideia de velocidade angular, né? Para entender a velocidade angular, vamos imaginar que agora a gente está vendo o círculo de cima, tá certo? O movimento está acontecendo assim, e a gente está vendo ele de cima, então a gente vai ver um círculo. Esse círculo tracejado azul representa a trajetória da partícula, a bolinha amarela é a partícula, e essas retas brancas orientadas seriam o eixo x e y. Então a gente poderia marcar aqui que esse é o eixo x e esse é o eixo y. E essa partícula tem uma certa massa que vai influenciar aí em como acontece o movimento. E aí ela vai partir então de uma posição inicial para uma posição final. Aqui a posição inicial, aqui a posição final. Tá? O que vai nos interessar na verdade aqui é o seguinte, que nesse movimento ela vai percorrer um espaço de verdade aqui. No início do estudo de Física 1, a gente se concentra mais no espaço percorrido, né? Que seria esse S. Só que na rotação, principalmente para um corpo rígido, cada ponto do corpo rígido vai ter um espaço percorrido diferente. Então imaginem que isso não é muito prático. Por isso é que a gente trabalha com o ângulo percorrido, porque o ângulo
percorrido ele não vai depender da distância que o ponto está do centro. Então aqui vai ter um ângulo percorrido que a gente vai chamar de θ. A relação entre o espaço percorrido e o ângulo é dada por uma relação muito simples, que é essa daqui. O espaço percorrido é igual ao raio da trajetória vezes o ângulo. E por que essa relação é verdade? Na verdade, essa relação ela é a definição de ângulo em radianos, certo? Então essa relação ela vale somente quando, e ela vale quando esse ângulo estiver em radianos. Então o ângulo percorrido é o ângulo formado por esse arco percorrido aqui pela partícula, né? E essa relação só vai valer quando o ângulo estiver em radianos. Por quê? Porque essa é a relação que define o que é um ângulo em radianos. Então não pode colocar aí 30 graus, 60 graus, não pode. Tem que ser sempre em radianos. O espaço percorrido vai ser igual ao raio da trajetória vezes o ângulo. A partir dessa ideia é possível definir a velocidade angular, que é representada por essa letra, que não é um W, na verdade é uma letra grega chamada ômega, tá certo? Então vamos imaginar esse movimento aí. A cada intervalo de tempo ΔT, a partícula vai percorrer um ângulo Δθ. A partir daí a gente pode definir a velocidade angular média como sendo a variação do ângulo θ em relação ao tempo t. Então essa daqui é a velocidade angular média. Essa velocidade angular vai ser medida em radianos por segundo. Se a velocidade escalar for constante e o raio também, a velocidade angular vai ser constante, certo? Agora, se não for, é necessário substituir essa relação por uma relação mais geral, e aí a gente vai ter que a velocidade angular é na verdade a derivada da função ângulo θ em relação ao tempo. Então aqui a gente tem que imaginar que tem um ângulo θ que está variando com o tempo t, certo? Uma função ângulo que depende do tempo, e para cada problema é necessário dar essa função, fornecer essa função para fazer o cálculo dessa velocidade angular. Só que no estudo das rotações é interessante entender a velocidade angular também como sendo um vetor. Isso é feito da seguinte maneira: vamos imaginar que a partícula está se movendo e aqui a gente tirou uma fotografia desse movimento circular. Essa reta azul é o eixo de rotação, a linha tracejada branca é a trajetória. Então essa partícula vai ter uma velocidade v, que é um vetor, que vai ser sempre tangente à trajetória, que foi o que eu tentei desenhar nessa figura. E a posição da partícula em relação ao eixo vai ser dada por esse vetor azul, que é um raio, que a gente chama de raio vetor, na verdade. Que ele vai medir essa posição da partícula partindo do eixo do centro aqui, a partir desse eixo central, em relação à posição dela nesse círculo, né? Então, apesar da distância escalar, né, r, não variar, ela ser constante, esse r vetor ele varia. A velocidade angular, então, ela vai ser um vetor de tal forma que ela carregue a informação tanto da velocidade angular escalar, que é essa daqui, que nós estudamos, a variação do ângulo em relação ao tempo, mas que carregue também o sentido da rotação, porque se o eixo está orientado para cima, isso define dois sinais, duas possibilidades de rotação. A rotação pode ser no sentido anti-horário em relação a esse eixo, ou no sentido horário em relação a esse eixo. Então, para que carregue essa questão do sinal, é interessante usar o produto vetorial. Então a gente define, na verdade, a velocidade angular como sendo um vetor que vai estar na direção do eixo de rotação e cujo módulo vai ser igual à velocidade angular que a gente já conhece, né? Dada pela relação V igual a ômega R. Então, a velocidade vai ser igual à velocidade angular vetorial vezes o R, tá certo? Essa daqui é a relação vetorial que define o que é esse ômega. Na verdade, é complicado dizer que isso define o ômega. O correto seria dizer que o ômega, na verdade, vai ser a derivada do ângulo vetor em relação ao tempo.
Mas aí isso já é uma discussão um pouco mais longa, então eu vou só comentar sobre isso aqui, certo? A velocidade vetorial vai ser sempre o produto vetorial da velocidade angular com o raio vetor. Então percebam que aqui, como o raio está sempre no plano, que é sempre perpendicular ao eixo de rotação, esse ângulo aqui vai ser sempre 90 graus. Tá certo? Então a velocidade angular vai ser sempre perpendicular ao raio vetor. E como o R e o V são sempre perpendiculares, que eu acabei de falar, vai acontecer o seguinte, né? A velocidade angular está aqui e o raio está aqui. Estou tentando desenhar em 3 dimensões. E aqui o ângulo é 90 graus. O que vai acontecer é que o seno desse ângulo θ entre eles, vamos chamar de φ para não confundir, vou chamar esse ângulo de φ, vai ser o seno de 90 graus, que é igual a 1. Então, como esse ângulo entre os dois é 90 graus, olha o que acontece com o módulo da velocidade angular, né? Na verdade, o módulo da velocidade escalar v, que nós vamos chamar de Vzinho, vai ser igual ao módulo do produto vetorial ômega vec r, né? E aí tem uma fórmula para o produto vetorial, né? Que diz que o módulo do produto vetorial é o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o seno do ângulo entre eles. Mas a gente acabou de ver que esse ângulo é 90 graus, então esse seno é 1. Então isso vai ser ômega r. Então dessa maneira, a gente percebe que daqui é possível extrair que a velocidade escalar, v, o módulo da velocidade escalar é igual, na verdade, a ômega r, que é aquela relação que a gente já conhecia, v igual a ômega r. Então essa nova definição que eu estou apresentando aqui, que é vetorial, é completamente compatível com essa relação escalar já conhecida, e ao mesmo tempo ela dá uma informação nova, porque olha só, se a rotação for no sentido anti-horário, o ômega aponta para cima. Se a rotação for no sentido horário, o ômega aponta para baixo. Isso é uma convenção interessante das rotações, da gente saber. Sempre que a rotação é no sentido anti-horário, a maioria das coisas vai ser positivo, como a gente vai ver depois. Inclusive, a velocidade angular vai apontar para cima, ela vai ser, em relação ao eixo Z, vai ser positiva. Quando a rotação for no sentido horário, a velocidade aqui vai estar apontando nesse outro sentido, e aí o produto vetorial aqui vai dar diferente. A única maneira disso ser compatível é que o ômega agora aponte para baixo, né? Então, se a rotação for no sentido horário, o ômega aponta para baixo do eixo Z, vai ser negativo em relação ao eixo Z. E essa é uma relação muito importante para a teoria das rotações. Por quê? Porque ela é utilizada para estudar, por exemplo, como é que funciona a aceleração angular. Quando a gente escreve a aceleração em coordenadas polares, a gente consegue separar ela em dois termos, que vai ser um termo centrípeta, né? Um termo que é a aceleração centrípeta e um termo que é uma aceleração tangencial. Então essa relação V igual a ômega r, ela ajuda nisso aí, certo? Bom, esse foi o primeiro vídeo. A gente continua a falar sobre rotações no próximo.